queridos amigos, meus colegas advogados, estudantes de direito. Sou a professora Olga Juliana Awad e agradecendo o convite honroso da Comissão de Culturas e Evento, na pessoa do nosso querido amigo, Dr. Rogério Cury, estamos aqui hoje para trazer para vocês atualizações sobre as mudanças com a Lei de Falência e Recuperação Judicial. Nós tivemos importantes mudanças que nós vamos trazer com aqui o nosso transcorrer das aulas e dos encontros aqui com essa comissão, os pontos que mais estrategicamente na nossa profissão, na prática empresarial, são importantes que observemos. Novamente, eu agradeço, na pessoa do meu querido amigo, Dr. Rogério Cury, a possibilidade de dividir com vocês algumas dessas mudanças preocupantes e outras importantes para a prática da nossa profissão, para você, advogado empresarialista. Então, vamos comigo, vamos observar esses principais pontos. Hoje, nesse encontro especificamente, eu não trouxe todos, porque a mudança trazida com a Lei 14.112 de 2020, que fez uma alteração de sobremaneira à Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação, vai nos permitir hoje trazer alguns pontos. E claro, como eu disse a vocês, novamente nos encontraremos e traremos outras mudanças. Mas hoje, num primeiro momento, eu trouxe para vocês aquelas de realmente impacto e mudança significativa no processo falimentar e também na condução da recuperação judicial. Vamos lá comigo? Quero compartilhar aqui com vocês algumas dessas estruturações que nós vamos discutir no nosso encontro de hoje. Os principais aspectos da alteração da Lei de Falência e Recuperação. Meus queridos amigos, meus queridos colegas, nós sabemos que falência é um processo de execução, nada mais que isso. É um procedimento judicial de execução coletiva, onde, mediante título judicial ou extrajudicial, nós podemos, com uma decisão declaratória de efeito erga omnes, agregar credores que queiram aqui liquidar definitivamente suas dívidas. Mas uma dessas mudanças foi principalmente principiológica, que antes a lei de falência, ela visava liquidar. O que era isso? Acabar realmente com o patrimônio do devedor qual seja empresa. Apenas as empresas que têm caráter de empresarialidade. Lembrando, meus amigos, que nós temos determinadas atividades empresárias, isso não mudou, que não podem passar pelo processo falimentar, nem requerer também recuperação judicial. Empresas públicas, sociedades de economia mista, cooperativas de crédito, sociedades simples, bancos, sejam públicos ou privados, todas essas atividades, modalidades empresárias estão impedidas de sofrerem falência pela Lei 11.101. Isso não mudou, ok? Artigo 2º da lei. No entanto, quando nós falamos nesse procedimento de execução, ao requerermos esse processo, a sentença declaratória que reconhece a insolvência falimentar tem um efeito erga omnes, que permite, no determinado momento do processo, que outros credores, que não foram aqueles que requereram na petição inicial a falência, possam entrar, se habilitar. Nós chamamos isso de habilitação de credores. Pois bem, vamos falar especificamente desse princípio falimentar que antes visava liquidar definitivamente a empresa e pagar credores, e hoje, no artigo 75, a principal intenção não é liquidar mais a empresa, é retirá-la da administração, do domínio daqueles antigos administradores, sejam sócios ou sejam administradores realmente de uma forma aqui em companhia, e passemos essa atividade empresária para outros, que possamos, no processo de falência, transferir agora a fonte produtora para novos interessados, para que possam aqui assumi-la, mantendo-a
Então, vocês percebam aqui que a primeira visão é manutenção da fonte produtora. Isso era um objetivo apenas da recuperação judicial. E hoje nós admitimos no processo falimentar essa preocupação. Não definitivamente encerrar a empresa, vendê-la, liquidar todo o seu ativo judicialmente e pagar os poucos credores que conseguirmos, mas sim transferir essa empresa para que outras pessoas possam assumi-la e manter a sua atividade, tá? Vocês vão ver agora no transcorrer dessa nossa conversa que também houve uma importante mudança para aqueles que comprarem essa atividade falida na venda judicial, tá? Deixa eu trazer o primeiro ponto, a gente vai começar pelo processo falimentar. Eu trouxe os principais artigos que tiveram algumas mudanças substanciais. Então, no processo falimentar, quero falar da mudança advinda com o parágrafo 3º do artigo 99 da Lei 11.101 de 2005, tá? Essa mudança vem com o nosso administrador judicial. Nós sabemos que o administrador judicial é uma pessoa nomeada no processo para que seja aqui o representante da massa falida, com capacidade, inclusive, postulatória, aquele que tem a representação processual. Então, assim que for declarada a falência de uma empresa, ou uma empresa que já estava em recuperação, e essa recuperação foi transformada, já que não atingiu seu objetivo, em falência, o administrador judicial é nomeado pelo juiz. Então, sempre que falamos em processo falimentar, tá? Inicial, ou uma recuperação que foi transformada em falência, o juiz precisa nomear um administrador judicial. Ao nomear esse administrador judicial, agora, com a mudança da lei falimentar, esse administrador tem que trazer um prospecto para o juiz. Tem que protocolar uma visão, assumindo a sua nomeação, de como ele vai conduzir a falência. Então, é uma forma de mostrar intelectualmente o que esse administrador previamente tem como intenção na sua administração da massa falida. Vamos ler aqui o parágrafo 3º e eu vou explicar para vocês. Após decretada a quebra ou convolada a recuperação judicial em falência, o administrador deverá, no prazo de até 60 dias, contado do termo da sua nomeação, apresentar para apreciação do juiz plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação. Meus amigos, vejam isso. Assim que o juiz nomeia no processo um administrador judicial, que pode ser advogado, administrador de empresas, artigo 21 da lei, administrador de empresas, contador, enfim, ou, o que é mais comum, pessoa jurídica especializada em administrar falências, esse administrador precisa assinar a sua nomeação no ofício competente falimentar. Então, assim que esse administrador judicial se apresenta, assina o seu termo de compromisso da sua nomeação, começa a correr para ele um prazo de até 60 dias para que ele apresente, para que o juiz aprecie, antes de qualquer coisa, como que ele pretende realizar os ativos. O que é realizar os ativos? Quando chegar no momento processual da falência, que é a venda da empresa, das suas unidades, ou, se não for possível assim, dos blocos de bens, como que ele pretende fazer isso? De forma, através de leilão online, híbrido. Quais são as formas judiciais? Porque a lei agora, essa mudança com a lei 14.112, alterando a 11.101, o administrador ele pode fazer outras formas particulares, desde que autorizado pelo juiz, de alienação da empresa de suas unidades ou de seus bens. Então, o juiz quer ter uma visão, quer entender intelectualmente quais são esses planos de administração da massa falida por esse administrador. Ter uma prévia do que ele pretende fazer, se é algo viável, economicamente viável. Então,
nós empresarialistas, particularmente a mim, que sou advogada atuante nessa área, entendi que é um prospecto de segurança, para o juiz entender quais são as suas intenções, né? Antes de você conhecer uma pessoa, você já pergunta assim para ela, quais são as suas intenções comigo, né? Então, o administrador judicial tem que mostrar de forma prévia, preliminar, em 60 dias, como que ele pretende vender e conduzir no momento mais importante da falência a alienação dos ativos, tá? Inclusive, nesse prazo, né, apresentar esse plano detalhado de como ele vai realizar os ativos e, inclusive, demonstrando que ele não vai ter uma estimativa de tempo maior que 180 dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação. O que é isso? Pode ser que durante o processo os bens sejam arrecadados pelo administrador. O que é arrecadação? É a forma judicial que o administrador tem durante a falência de entregar para o juiz um determinado bem que ele encontrou e avaliou. Geralmente, um administrador que tem êxito em administração judicial de falência prefere arrecadar toda a empresa, toda a unidade da empresa, toda a extensão dela com um valor único, para que posteriormente ela seja oferecida de forma geral à venda. Então, pode ser que alguns administradores apresentem unidades separadamente da empresa, blocos de bens. Se esse administrador optar em fazer isso, em unidades separadas do que ele está arrecadando e entregando para o juiz homologar como oficialmente aquele bem que vai ser vendido, ele tem que fazer isso num tempo que não seja maior que 180 dias, tá? Para a venda de cada bem, ok? Outro aspecto importante que também mudou foi a forma de classificação dos créditos, né? O quadro geral de credores, a ordem preferencial de pagamento dos credores. Nós tínhamos créditos com garantia, com privilégio, melhor dizendo, especial e privilégio geral. Hoje, não existe mais essa categoria. As categorias estão designadas em ordem preferencial, agora em 6 classes, e a ordem aqui ficou dessa forma. Obviamente que não mudaria, primeiramente, créditos trabalhistas limitados até 150 salários mínimos por cabeça de trabalhador. Segundo lugar, nos créditos concursais, são os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado. Geralmente, esse segundo lugar, nós sabemos, são bancos que geralmente têm contrato com cláusulas acessórias, né? Penhor ou hipoteca, que tem bens em garantia, entram aqui em segundo lugar. Créditos tributários, mantém o terceiro lugar. Quarto lugar, créditos quirografários. Lembrando, pessoal, que os valores que excedem 150 salários mínimos por cabeça de trabalhador e valores, tá, que excedem o bem dado em garantia, dívida, que porventura tem um bem em garantia, mas que não é totalmente o valor da dívida, o remanescente vai se classificar como crédito quirografário. Lembrando que credores que têm documentos, dívidas líquidas sem bens em garantia, tá? São credores também quirografários, estão em quarto lugar. Multas, prestações pecuniárias por infração de lei penal, administrativa, inclusive multas tributárias, estão em quinto lugar. Em sexto lugar, créditos subordinados, previstos em lei, contrato, crédito de sócios e de administradores sem vínculo empregatício, cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e práticas do mercado. O que é isso? Seria valores pactuados aqui para pagamento de administradores e retirada de sócios em sociedades. Ficou em último lugar, em sexto lugar, ok? Uma mudança agora importantíssima que eu quero falar com vocês, que sem dúvida nenhuma, sob a nossa ótica empresarialista, foi uma das principais mudanças para que incentivemos, quando uma empresa é decretada falida, principalmente com esse novo princípio na falência, que é a manutenção da fonte produtora, que incentivemos terceiros a comprarem, a adquirirem, a arrematarem
na venda judicial, a empresa na sua totalidade ou qualquer unidade dela nessa venda judicial. Quero trazer para vocês agora uma importante análise do novo artigo 141 da Lei 11.101 de 2005. Meus caros amigos, antes, como era? Quando nós falávamos em alienação de estabelecimento empresarial, quero falar com vocês aqui de uma forma sucinta. No direito empresarial, nós podemos alienar um estabelecimento de duas formas, particularmente entre terceiros, tá? Que é a compra e venda particular, que nós chamamos de trespasse, que está previsto nos artigos 1144 e seguintes do Código Civil, onde, quando nós falamos nessa compra e venda particular entre terceiros, quem compra, o adquirente, a gente sempre diz, compra com tudo que está dentro, artigo 1145 do Código Civil. Então, se particularmente, não estou falando judicialmente, se eu estou querendo vender meu estabelecimento na totalidade ou apenas alguma das unidades dos meus estabelecimentos, aqueles que compram com todas as dívidas, subrogam-se direitos e obrigações, inclusive dívidas trabalhistas e tributárias. Ok, isso não mudou. Toda vez que vamos alienar, trespasse, um estabelecimento empresarial, particularmente, estou com vontade de vender, o Joaquim quer comprar, ótimo, querido, está comprando, está aqui, todas as dívidas contabilizadas, ele assume, inclusive trabalhistas e tributárias. Quando falamos em alienação judicial de estabelecimento, essa alienação é feita na forma de falência, ok? Então, vender judicialmente um estabelecimento, uma empresa, na sua totalidade, ou as unidades, os estabelecimentos, antes na Lei 11.101, quem comprava, quem arrematava na forma judicial de venda, tá? Assumia todas as dívidas, exceto trabalhistas e tributárias, que ficavam com o antigo proprietário, com o falido, ok? Antes era assim. Então, antes, com a Lei 101, quem adquiria, quem comprava um objeto de alienação judicial numa falência, assumia aqui, se falássemos em estabelecimento, todas as dívidas, exceto trabalhistas e tributárias, que ficavam sob a responsabilidade do falido. Hoje, isso mudou completamente, meus queridos. Hoje, quem adquire uma empresa, uma unidade, um estabelecimento ou um bem em falência, fica totalmente livre de qualquer ônus. Então, vejam que, falando especificamente em arrematantes, em pessoas que adquirem uma empresa em venda judicial falimentar, assume a empresa livre de qualquer ônus. Isso é uma forma de fomentar que a empresa seja, sem medo nenhum, adquirida, comprada nessas vendas em falência, para que a empresa seja mantida essa fonte produtora, e que não haja medo nenhum desses terceiros que vão adquiri-la em assumir, porque as dívidas vão, na sua totalidade, inclusive trabalhistas e tributárias, serem mantidas com falido. Vamos ler aqui o artigo 141 e vocês verem aqui essa mudança. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou das suas filiais, promovida sobre as formas de venda judicial que trata o artigo 142, lá vocês vão ver leilões híbridos, leilões online, leilões presenciais, qualquer outra forma particular de venda proposta pelo administrador. Então, nessa alienação judicial, todos os credores, observada a ordem de preferência do quadro de credores do artigo 83, subrogam-se no produto da realização do ativo. O que é isso? Subrogam-se. Todos os credores que estão elencados no quadro geral de credores terão
direitos, ó, subrogam-se a terem suas dívidas pagas com o valor arrecadado com a venda da empresa, ok? A mudança, inciso 2. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá, olhem aqui, meus amigos, sucessão do arrematante, do comprador, quem está comprando, nas obrigações do devedor, inclusive natureza tributária, derivada de legislação do trabalho e decorrentes de acidente de trabalho. Vejam que mudança, eu entendo que se estivermos pensando realmente em mantermos fonte produtora, né, mantermos a fonte empresarial arrecadadora, né, responsável pelo crescimento do nosso PIB, isso foi uma mudança maravilhosa, né? Não levarmos a insegurança, o medo, o Deus me livre, comprar uma empresa falida que está sendo vendida judicialmente. Então, uma empresa que foi decretada falida e que vai entrar em liquidação de ativos, que é o nome que nós damos tecnicamente à falência, à venda judicial da empresa, não levarmos essa insegurança ao futuro comprador, porque quem for adquirir, seja uma filial, seja a totalidade da empresa com todas as suas unidades, não subroga-se nas obrigações, não vai ter uma sucessão aqui de obrigações dessa empresa, nem trabalhistas, nem tributárias. Todas as dívidas vão ficar sob responsabilidade daquele que as cometeu, que as assumiu durante o tempo em que estava aqui com a administração dessa empresa, que é o falido, ou os falidos, né? Se desconsiderarmos a pessoa jurídica e falarmos especificamente de sócios e administradores. Então, eles não, quem adquirir, o sucessor, o arrematante, aquele que adquire uma empresa numa falência, não assume nenhuma dívida dela. Perfeita essa mudança, né? Outra mudança que nós tivemos foi na extinção, no final do processo de falência, na extinção das obrigações do falido. Porque como que se extinguir as obrigações? Não é o processo de falência, não, porque ele pode se extinguir quando acabarem todos os bens, não temos mais bens aqui para arrematarmos, para arrecadarmos e vendermos por pagamento desses credores. É óbvio que o juiz não vai deixar o processo ali, aberto. Então, o processo de falência pode se extinguir, mas as obrigações do falido vão permanecer. Falando especificamente em obrigações do falido, quando é que essas obrigações se extinguem? Óbvio, né? Primeira forma, se conseguirmos pagar todos os credores. Um milagre, quem sabe, né? Numa falência, você consegue pagar todos os credores daquele falido. Se assim o for, ele vai estar reabilitado, né? O juiz extingue o processo de falência, extingue as obrigações do falido e emite o que a gente chama também de sentença de extinção das obrigações. Pois bem, agora atenção, nós temos duas formas piedosas agora para que o falido não fique tanto tempo levando aquela corrente da falência consigo, caso os bens não consigam, não sejam suficientes para pagar todos esses credores. Tá? Então, olha aqui um tirinho de misericórdia. Atenção para essa essa importante mudança vinda com o artigo 155 da Lei 11.101 de 2005. Extingue-se as obrigações do falido. Pagamento, após realizado todo o ativo, vendido todos os bens encontrados, de mais de 25% dos créditos quirografários, facultado ao falido o depósito de quantia necessária para atingir a referida porcentagem, se para isso não tiver sido suficiente a integral liquidação dos ativos. O que isso quer dizer, doutores? Olha só, lembra desse quadro geral de credores que eu mostrei para vocês? Olhem aqui. Vocês viram que nós temos seis ordens aqui, né? De preferência concursal para pagamento dos credores. Aqui está dizendo que se eu chegar até essa classe aqui, ó, quarto lugar, então deu para pagar todos do primeiro lugar, trabalhadores, deu para pagar todos, ó,
aqui do segundo lugar, do terceiro lugar, na ordem concursal. Cheguei nessa categoria de credores, credores quirografários. Se eu conseguir pagar até 25% dessa categoria, tô perdoada. Lavou tá nova, né? Tô perdoada. Então, não tenho mais a obrigatoriedade do pagamento das demais, do restante, do remanescente desses credores quirografários, nem o quinto e sexto lugar, ok? Então, é isso que veio como uma das hipóteses de extinção das obrigações do falido. Se ele consegue chegar até a quarta categoria do concurso, da ordem concursal de credores, e pagar esse quarto lugar até 25% da ordem de credores. Só a título de curiosidade, quando nós vamos elencar os credores que vão ser pagos, quaisquer que sejam as categorias, é da dívida mais antiga até, né, numa ordem aqui decrescente, a mais nova, tá? Então, cheguei no quarto lugar, credores quirografários. Consegui pagar até 25% dessa categoria de créditos, olha que maravilha. Já estou aqui com as minhas obrigações extintas, posso requerer ao juiz um pedido de extinção das obrigações para que ele analise e eu me reabilite novamente como empresário, tá? Possa retomar atividades empresariais. Atenção agora, outra mudança. Uma das mudanças que vieram também de forma piedosa ao falido é a mudança do tempo aqui, a mudança temporal da prescrição. Porque antes, se ele não conseguisse pagar nenhum dos credores, não conseguisse chegar, porventura, nem aos créditos quirografários, né? Só se extinguiria as obrigações dele com um prazo prescricional. Qual era esse prazo prescricional? A contar, antes era assim, a contar do trânsito em julgado da sentença que encerrou a falência, eu teria 5 anos a contar do trânsito em julgado dessa sentença para prescrever as minhas obrigações se eu não fui condenada por nenhum crime falimentar previsto na lei, tá? Ou o prazo dobraria, a contar do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a falência, que encerrou a falência, se eu fui condenada por qualquer crime previsto nessa lei, só prescreveriam as minhas obrigações em 10 anos, tá? Hoje, qual é o prazo prescricional para o encerramento das obrigações de um falido? Olha aqui, meus amigos, o decurso do prazo de 3 anos, contados da decretação da falência, ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para satisfação dos credores habilitados ou com um pedido de reserva realizado. Gente, olha só. A contar da decretação da falência, o que é decretação da falência? A sentença que o juiz reconhece, sentença declaratória falimentar, que a empresa está falida e vai passar pelo processo de falência, em 3 anos, se esse processo não se encerrar, tá? Temos 3 anos. Já estão extintas por prescrição as obrigações do falido, exceto bens que já foram arrecadados e que mesmo passado 3 anos ainda não foram liquidados, ok? Mas a contar da decretação da falência, passou 3 anos, não podemos mais arrecadar nenhum bem, as obrigações do falido vão ficar extintas, exceto aquelas que nesses 3 anos, a contar da decretação da falência, já tem bens reservados para futuramente fazermos aqui a liquidação judicial deles. Olha que interessante. Mais uma forma também de misericórdia da lei, de logo colocar o falido novamente no mercado empresarial, para aqui tentar novamente reerguer, não esses negócios, mas colocar-se novamente no mundo do empreendedorismo, tá? Em recuperação judicial, eu trouxe alguns pontos para não nos delongarmos tanto. Não trouxe todos, mas que, como eu disse para vocês, em breve nos encontraremos e poderemos falar mais sobre isso.
que é uma mudança trazida com o artigo 48A, que diz respeito à recuperação judicial nas SAs de capital aberto, aquelas que vendem as suas ações, são as mais comuns, né, na Bolsa de Valores. Olhem aqui, pessoal, atenção. Artigo 48A, acrescido à Lei 11.101, né? Na recuperação judicial de uma companhia aberta de uma SA, serão obrigatórios a formação e o funcionamento de um conselho fiscal, enquanto durar a fase da recuperação judicial, incluído o período de cumprimento das obrigações assumidas pelo plano de recuperação. Meus amigos, na recuperação judicial, se essa recuperação se tratar de uma SA puramente de capital privado, tá? Porque as SAs de economia mista não podem sofrer falência por essa lei, nem pedirem recuperação judicial. Se estivermos falando de uma SA, uma companhia aberta, 100% de capital privado. É facultativo pela lei das SAs que haja um conselho fiscal. Mas se porventura esta SA quiser pedir recuperação judicial, é obrigado que ela instale na empresa o funcionamento desse conselho fiscal, sim, dessas pessoas que vão acompanhar as contas, tá? E julgá-las como lícitas ou não durante a recuperação judicial. O Conselho Fiscal é um órgão que julga as contas dentro de uma SA. É facultativo, tá? No entanto, se a SA quiser pedir recuperação, ela tem que comprovar que ela tem esse órgão dentro dela, esse conselho fiscal, onde esses administradores fiscalizam e autorizam ou não o segmento das contas da SA, tá? Outra mudança importante, meus amigos, foi com o artigo 54, que é o pagamento em plano judicial, né, de recuperação judicial das dívidas trabalhistas. Quando nós iríamos requerer recuperação judicial e nós tínhamos dívidas trabalhistas já vencidas com títulos reconhecidos para o pagamento, nós tínhamos o prazo de até 1 ano para pagar essas dívidas aqui oriundas de legislação trabalhista ou acidente de trabalho. Hoje, nós podemos negociar essas dívidas, pagá-las em até 2 anos. No entanto, para que possamos prorrogar esse prazo, que era até de 1 ano para 2, precisamos obrigatoriamente, cumulativamente, atender esses seguintes requisitos: apresentar garantias julgadas suficientes pelo juiz de que vamos cumprir o pagamento das dívidas trabalhistas no plano de recuperação judicial. Deixar, provavelmente, penso eu, que uma reserva de bens específica para o pagamento daqueles credores trabalhistas, tá? Os credores trabalhistas precisam aprovar, olha aqui, esse pagamento não em 1 ano, mas em 2 anos. Aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente de trabalho, na forma do parágrafo 2º do artigo 45 dessa lei. Então, eles precisam estar em assembleia específica e deliberar, com a aprovação de pelo menos 50% dos créditos presentes, se concordam ou não com esse sobrestamento de 1 ano para 2 anos, tá? E garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Isto quer dizer que o pagamento vai ser na totalidade das dívidas trabalhistas e não apenas 150 salários mínimos por cabeça de trabalhador. Se cada trabalhador, porventura, tem como direito um valor superior a 150 salários mínimos, tem que ser pago a totalidade, tá? Isso não pode ser renegociado, diminuir o valor devido para cada trabalhador, ok? E, por fim, outra mudança importantíssima é o artigo 55, parágrafo 4º. Antes, quando um plano de recuperação judicial era rejeitado pelos credores, o juiz automaticamente tinha que convolar, transformar o procedimento de recuperação em falência. Hoje, olha que interessante, mais uma participação importante que os credores, que são os maiores interessados, terão na empresa. Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá no ato
a votação da Assembleia Geral de Credores, a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores. Então, como fica, meus amigos? Antes, se os credores não concordavam com aquele plano, colocavam em deliberação a votação das propostas que a empresa trazia, né, de inovação de dívidas, de como ela ia superar a crise, e assim é uma recuperação, e os credores nessa votação não concordavam com o plano, o juiz tinha que convolar a recuperação em falência. Hoje, olha que interessante, se porventura o plano apresentado pela empresa devedora que requer a recuperação for rejeitado pelos credores, o administrador judicial na Assembleia vai colocar em votação se os credores querem apresentar em 30 dias um plano deles, de como eles gostariam que as dívidas deles fossem pagas, como que eles gostariam que a empresa realizasse aqui as suas metas de pagamento de dívida, de superação de crise. Então, os credores podem apresentar um plano deles de recuperação para essa empresa. Olha que interessante. É uma participação mais democrática que os credores terão num processo de recuperação judicial, uma participação mais efetiva, porque o interesse é deles, né, do pagamento das dívidas deles, ok? Nós tivemos também outras mudanças de forma mais detalhada, mais significativa no nosso processo falimentar de recuperação judicial, que com certeza estaremos mais vezes aqui para falar com vocês sobre a prática da advocacia empresarial, meus queridos. Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos. Agradeço o convite do caro, do dileto amigo, Dr. Rogério Cury, que sempre, seu pedido é uma ordem, estarei sempre aqui para atendê-lo, faço isso com o maior prazer. Agradeço a Comissão de Cultura e Eventos da Seção São Paulo, que eu tenho imenso carinho, na pessoa também do nosso presidente, Dr. Caio. Vejo vocês na próxima. Tenham aqui um excelente dia de estudos. Até lá!